palavra do Senhor diz em Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, você conhece esse versículo, né? Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos dessa terra serão abençoados. Amém? Essa bênção nos alcança devido à promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Desde o início da criação nós vemos o Criador, o Eterno, buscando um relacionamento conosco, buscando um momento ali de ter o contato entre o Criador e a criatura. Quando a gente começa a ver a linha do tempo, na palavra de Deus nós vemos o tempo todo o Senhor se unindo, tentando ficar perto do povo, é lógico, né? Isso me fez lembrar agora a postagem do nosso bispo nessa manhã, do quadro, né? Do quadro que ele ganhou, e tem Jesus do lado de fora. E aí, aquela porta ali, ela não tem a maçaneta do lado de fora, porque só quando nós autorizamos que estamos, né? Que temos o nosso coração, só nós podemos abrir a porta para o Senhor entrar em nosso coração. Então nós vemos em vários tempos da humanidade o Senhor se aproximando do ser humano, visitando Adão, visitando Caim antes dele pecar, avisando ele do perigo que ele estava correndo, avisando Noé sobre o dilúvio. E Deus olha para Abraão aqui nesse versículo e ele vê uma oportunidade de abençoar a humanidade, porque é isso que diz no versículo 3: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Num primeiro momento a gente pensa simplesmente na bênção, né, de Abraão, que ele recebeu do Senhor, de ir para uma terra prometida, uma terra melhor. Mas muitas vezes a gente acaba não prestando atenção que o Senhor, ele tem um propósito em tudo que acontece. E por trás da história de Abraão está a bênção sendo derramada sobre toda a humanidade. Amém? E essa bênção nos alcança. O nosso Senhor, ele é o Criador do tempo. Por isso que ele diz: todos os povos da terra, todas as gerações serão abençoadas. Amém? Gênesis 1:14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Aqui a gente vê o Senhor criando o tempo, estabelecendo dia e noite. Ele criou o tempo. Se ele criou o tempo, ele criou o passado, o presente e o futuro. Amém? Cada momento da história nós vemos o Senhor usando uma estratégia diferente para abençoar a humanidade. E uma coisa eu quero colocar no teu coração nessa manhã, que é isso que o Senhor tem falado muito forte: o nosso Deus, ele é atemporal. Ele não depende do tempo para realizar a obra dele. Assim como disse, ele criou o tempo. A criação, queridos, ela jamais será maior do que o Criador. Era exatamente isso que Satanás estava tentando fazer. Mas ele, o nosso Deus, ele nos criou. E ele criou também o tempo. Então ele não depende do tempo. O tempo serve ao nosso Senhor. Amém? Assim como nós pensamos em tudo que o homem já criou até agora em todos os tempos, nada que o homem criou foi ou pode ser maior do que ele mesmo. Tudo que o homem cria serve para servir a si próprio algum propósito. Energia, aviões, carros, computadores, robôs. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente entende, o homem criou isso
para que cumpra um propósito. Da mesma forma, o Senhor criou o tempo. Então, o tempo não restringe o nosso Deus. O tempo não limita o nosso Senhor. O tempo não limita o agir de Deus na tua vida. E isso não vai impedir da obra, da promessa do Senhor se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, amém? A natureza obedece ao Criador. Então, se tudo que se cria não pode ser maior do que o Criador, também a natureza não pode ser maior do que o nosso Deus. E a gente vê exemplos claros disso acontecendo na Bíblia. O Senhor estabelecendo as pragas sobre o Egito, o Senhor abrindo o mar para o povo passar, Elias orando, clamando por chuva, Eliseu orando, pedindo, estabelecendo para o tempo parar naquele momento para se vingar dos seus inimigos. Quanto mais Jesus naquele barco com seus discípulos, acalmando a tempestade. Eu acho que essa é a imagem 1, projeção. Acalmando a tempestade. Tudo se submete ao nosso Criador. Jesus, a qualquer momento, a qualquer tempo, conforme a vontade dele, no tempo dele, ele pode interromper a tempestade que talvez está cercando a tua vida. Basta uma palavra dos céus e isso irá cessar. Quantos acreditam no Senhor? Quantos acreditam no poder do Senhor? Amém. Às vezes a gente pensa, né? Não vai dar mais tempo. Talvez você está começando a tua semana preocupado, pensando nos problemas que talvez estejam te esperando nos próximos dias dessa semana. E talvez você achando que já não dá mais tempo, que já não tem mais como o Senhor fazer aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele colocou no teu coração, no meu coração. 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você já parou para pensar sobre esse versículo? Um dia é como 1000 anos. Quando a gente pensa no nosso dia a dia, cada vez mais a gente acha que o tempo está passando mais rapidamente. Muitas vezes a gente tem a sensação de que o nosso dia não tem mais 24 horas. Quantos têm passado por esse lugar aqui? E aí o Senhor, Ele está dizendo assim: eu consigo fazer muito dentro do teu dia, porque Ele diz, um dia é como 1000 anos. O que nós poderíamos fazer com 1000 anos, queridos? É exatamente isso que o Senhor pode fazer nesse tempo, nesse momento, em nossa vida, amém? Muita coisa para o Senhor fazer. Não limite o agir de Deus na tua vida, amém? 1000 anos como um dia. Mesmo sendo bastante tempo para o homem, o poder de Deus não é afetado pelo tempo. Afinal, Ele é eterno. Então a gente pensa 1000 anos, poxa, eu já vou ter morrido faz tempo. E aí quando a gente leva essa visão, né, enxergando Deus, talvez da forma humana a gente pensaria que Ele envelheceria, mas Ele não é. Ele não está abaixo do tempo. Ele é atemporal, Ele é eterno. Aquilo que Ele fez lá com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos aqueles da Bíblia, Ele é o mesmo hoje. Ele continua fazendo, Ele continua agindo na minha vida, na sua vida, ao seu redor. Ele continua manifestando a glória dEle através de nossas vidas, amém? A gente vê alguns cenários na Bíblia onde foi questionada essa questão da submissão do nosso Senhor ao tempo. A gente lembra ali da história de Eliseu orando pelo filho da sunamita. Já tinha morrido, e aí ele vai lá, ora, clama ao Senhor e ressuscita aquele filho. Como a gente vai se esquecer daquela cena de Lázaro que faleceu? E aí, quando ele vai chegar lá, já falam, já é tarde demais, Senhor, ele já morreu. E aí Jesus fala, ele só está dormindo.
É aí que a gente vê, queridos, como o Senhor Ele está no controle de todas as coisas. É essa fé que o Senhor quer nos levar nessa manhã, a um Deus do impossível, que não se limita à natureza, ao tempo. Ele pode fazer tudo em nossas vidas, amém? Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Mas para nós o tempo passa. 2 Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mateus 6,25, Jesus falando: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Nosso Senhor advertindo aqueles que estavam ali, como que eles estavam gerenciando o tempo que lhes foi dado. Ali Jesus estava falando assim: você não pode acrescentar uma hora à sua vida. Então não perca tempo se preocupando com essas coisas, porque eu cuido das aves, eu cuido da natureza, quanto mais eu vou cuidar de você. É isso que o Senhor está dizendo para nós essa manhã. Não perca tempo, não perca tempo preocupado, ansioso com o dia de amanhã, porque você é filho do Deus Altíssimo. Ele é o teu Pai Celestial, é o nosso Pai Celestial. Ele está vendo tudo, Ele pode tudo. Então Ele não vai se esquecer de mim, de você e da nossa família, amém? Glória a Deus. O brasileiro, ele muitas vezes ele também tem perdido o foco nesse sentido. Tem uma reportagem que saiu alguns dias atrás: brasileiros são os que passam mais tempo por dia no celular, diz levantamento. Relatório da consultoria APAN indica que em 2021 os usuários no Brasil passaram em média 5,4 horas por dia no smartphone. Entre os aplicativos sociais, WhatsApp e TikTok têm os maiores tempos de uso. Será que boa parte do tempo que nós passamos nas redes sociais, nós estamos ali aprendendo mais o Senhor, buscando um relacionamento com o Senhor, intimidade com Ele? O brasileiro é o povo que mais fica no celular no planeta, queridos. Quase 6 horas do nosso dia dedicados a esse lugar, que pode impedir, que pode limitar o nosso tempo de intimidade com Deus, o nosso tempo onde a gente vai ter contato com o nosso Criador, com o nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor. Nós temos hoje a escolha entre priorizar aquilo que é temporal ou levar em conta onde nós passaremos a nossa vida na eternidade. Era isso que Jesus estava trazendo para eles. Ei, eu tenho coisas muito maiores para vocês do que essas coisas da vida.
2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É isso que o Senhor preparou para mim e para você. Amém? Essa é a nossa terra final da promessa. Até a gente chegar lá, com certeza seremos abençoados. Passamos por vales, por momentos difíceis. O Senhor estará conosco o tempo todo, porque Deus é bom. Amém, igreja? O tempo todo? Todo o tempo, a qualquer momento, Ele é bom. Nós estaremos com o Senhor em nossa caminhada. Nada vai limitar o agir de Deus em nossas vidas. Mas o nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é se entregar ao Rei Jesus, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o nosso objetivo a cada dia. Amém? Mateus 6:31. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio. Palavras diretas e retas. E esse é o meu desafio, o seu desafio a cada dia. Quando a gente passar por momentos de lutas, entender que nós estamos debaixo da presença de Deus, da vontade do Senhor, e que Ele vai suprir tudo o que nós precisamos, em nome de Jesus.